do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Nova Zelândia propõe taxar a emissão de gases de animais em propriedades rurais do país. Nós vamos entender se mais países podem aderir a essa proposta e os efeitos para o Brasil no mercado de carne e leite. E mais, Rússia sinaliza que pode não renovar acordo de exportação de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro se demandas do país não forem atendidas. Nos Estados Unidos, Departamento de Agricultura corta a estimativa de produção de soja, milho e trigo por conta da seca. E a Agência Climática Norte-Americana eleva a probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha. Aqui no Brasil, a ação de frigoríficos sobe até 4% durante o pregão, após Estados Unidos confirmarem surto de gripe aviária em uma granja comercial. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O governo da Nova Zelândia colocou em consulta pública uma proposta para criar uma taxa agrícola para as emissões de gases de animais que são criados em fazendas, isso a partir de 2025. Essa é a proposta. O plano está alinhado com a meta da Nova Zelândia de reduzir as emissões de metano até 2030. Como justificativa, o país afirma que trabalha para reduzir as emissões e trabalhar para reduzir as emissões é melhor do que compensar as emissões de gases. O ministro das Mudanças Climáticas da Nova Zelândia afirma que há outras questões pendentes para discussão, como as emissões geradas a partir do uso de fertilizantes e que também está ansioso para ouvir a opinião da população. O prazo final da consulta pública será dia 18 de novembro. O governo da Nova Zelândia disse ainda que nenhum país do mundo desenvolveu um sistema de precificação e redução de emissões agrícolas e acredita que os produtores neozelandeses vão se beneficiar, ganhando um prêmio de preço ao gerar alimentos chamados de amigos do clima. Para aprofundar o debate, vamos saudar o nosso convidado que vai analisar a proposta de criar a primeira taxa agrícola em que produtores pagam pelas emissões de gases de animais. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar a falar com vocês. Da mesma maneira. Daniel, a primeira pergunta que eu e a nossa audiência gostaríamos de entender melhor é sobre essa proposta que está em consulta pública na Nova Zelândia. A ideia é que o agricultor pague uma taxa agrícola a depender das emissões de gases que são geradas pelos animais que ele tem dentro da fazenda. E a promessa do governo da Nova Zelândia é que o agricultor se beneficie disso, porque o governo acredita que o consumidor pagaria mais por esses produtos. São duas questões distintas, a gente gostaria de ouvir a sua explicação para cada uma delas. Ótimo. Então, vou dar um passo atrás para pegar essa palavra que você mencionou, que eu acho que é a chave da questão. A precificação do carbono, ou das emissões de metano, no caso, nos serviços da agropecuária. Qual é o consenso, ou a grande convergência internacional? De que nós estamos em um processo de alteração do clima que provoca mudanças climáticas. Qual foi o grande avanço que aconteceu, sobretudo nos últimos 10 anos, nas discussões internacionais? Foi a precificação de serviços ligados ao setor de energia. Então, nasceu e surgiu no mundo, ao longo dos últimos anos, uma série de regimes que dão um preço para as emissões, no caso do setor de energia, em particular de combustíveis fósseis. O que está acontecendo agora? Esse mesmo desafio, essa mesma dinâmica de precificação chega aos produtos da agricultura e da pecuária. Um dos grandes motores dessa transição é a preocupação central que o mundo tem com o metano. E a ideia é a seguinte: embora o metano seja um gás que tenha menos presença na atmosfera, viva menos tempo do que o CO2, ele tem um potencial de aquecimento maior. E, portanto, se nós combatermos as emissões de metano, logo nós seríamos também mais ágeis e capazes de combater o aquecimento global. O que
está acontecendo, portanto, agora é juntando essas duas coisas. A precificação dos produtos, no caso da agropecuária, é um esforço, uma tentativa de atribuir um custo àquelas emissões que acontecem, como, por exemplo, no caso do metano emitido pela digestão bovina, a partir de, então, criando um desincentivo para aquelas atividades que não sejam, digamos assim, climaticamente sustentáveis. O que o governo da Nova Zelândia tem argumentado? Que o produto norueguês seria, digamos assim, o primeiro produto do mundo na produção de carne ou de leite que seria metano free, não é? Ou que seria neutro em relação às emissões de metano. E isso seria, de alguma maneira, suficiente para estimular a compra por um produto, por um preço diferenciado desse produto que vem da Nova Zelândia. Agora, aqui tem uma série de discussões que eu acho que merecem ser feitas com muita atenção e com muito cuidado, Kelly. E a primeira delas, só para deixar a deixa, é como nós vamos calcular essas emissões de metano que vem da pecuária e por que esse custo tem que ficar nas mãos da pecuária e não de outros setores da economia. Não está claro isso ainda e o governo da Nova Zelândia está dando um passo, digamos assim, bastante arrojado nessa direção. Realmente você usou termos excelentes, eu estava aqui tomando nota para não perdê-los e quero recuperar a nossa discussão a partir das perguntas que você, de uma maneira muito sagaz, coloca para a nossa audiência. Primeiro, por que colocar esse ônus todos na mão apenas da pecuária? Será que outros setores também vão ter este custo? Essa foi uma questão colocada para você. E a outra provocação que você colocou, que eu achei muito pertinente, é: será que será suficiente para estimular a compra o fato de que o consumidor saiba que o agropecuarista está pagando uma taxa pelo metano que aquele animal ele está emitindo? São questões muito interessantes para a gente refletir. Para a gente vai chegar lá. Antes de chegar na resposta para essas provocações que você coloca, a minha pergunta é: você acredita que após a consulta pública vai entrar em vigor a primeira taxa agrícola desse tipo, em que o agropecuarista paga pela emissão que os animais que ele usa para produzir alimento vão gerar? Você acha que isso já em 2025 vai ser uma realidade ou vai esbarrar nesse ponto que você colocou, né? Como que eles vão medir essa emissão de metano? Olha, o que eu tenho visto pelo mundo, e eu tenho acompanhado um pouco o que tem acontecido na Nova Zelândia, é uma espécie de frisson pela caçada ao metano. E como não se consegue resolver o problema das emissões de metano associado ao setor de energia, porque a extração de petróleo também emite metano, ou pelo menos não se quer atacar essa fonte de emissão de metano, então se localiza na pecuária uma espécie de alvo mais fácil para se combater essa emissão de metano e se atingir esse objetivo. Por que eu digo isso? Porque o que eu tenho percebido, seja na discussão internacional ou na própria Nova Zelândia, é uma espécie de consenso questionável, mas de que é importante fazer isso para resolver o problema das emissões lá. E, portanto, a minha aposta é que a Nova Zelândia, sim, vai aprovar a primeira taxa sobre os produtores, baseado no número de cabeças e na área da produção, para tributar as emissões de metano resultantes da digestão bovina. Qual será o efeito disso e como essa taxa exatamente funcionará, nós ainda não sabemos. Agora, a Nova Zelândia tem um histórico de, digamos assim, experimentalismo na criação de regimes novos, diferenciados, próprios da sua realidade, para combater um problema. Eu acho que agora a primeira-ministra do país tem apostado nessa ideia, inclusive porque há uma espécie de grande apoio popular no país pela adoção dessas medidas. Nós sabemos que boa parte do desenvolvido tem hoje uma espécie de ética de resistência a produtos que são originários da pecuária, e é muito provável que isso entre em vigor e comece, portanto, a valer logo mais na própria Nova Zelândia. Essa é uma manchete muito importante que você está trazendo para a nossa audiência. A sua experiência enquanto profissional que se debruça sobre esse tema é que, nas suas palavras, há um consenso questionável e esse consenso questionável levará à aprovação dessa taxa agrícola que vai incidir sobre agropecuaristas que serão, no final das contas, taxados pelas emissões de metano que os animais
acabam gerando, né? Vamos continuar essa conversa, então, respondendo às perguntas que o Daniel também nos provocou, né? Será que o setor agrícola, comparado com outros setores, ele emite mais gases e é por isso que os governos têm olhado tanto para a agropecuária, tentando tirar dali alguma situação para reduzir emissões? Você consegue trazer esses dados para a gente, Daniel? Desculpa pela indelicadeza, mas por gentileza repita a pergunta, porque eu tive um ligeiro problema no meu áudio. Não tem nenhum problema. Eu perguntava a você se as emissões do setor agrícola comparado com outros setores são maiores, porque a gente vê governos ao redor do mundo todo mirando no setor agropecuário e isso me leva a questionar, poxa, será que o setor agropecuário é de fato o que mais emite? Por que o foco está no setor que produz alimentos, trocando em outras palavras? Eu acho um contrassenso, sinceramente, Kelly, o que tem acontecido no mundo hoje nessa discussão. Existe um consenso internacional, a ciência é clara em relação a isso, que o problema das mudanças climáticas foi provocado ao longo das últimas décadas e séculos, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, que geram um acúmulo de CO2 na atmosfera que provoca o aquecimento global. Durante muito tempo, todo esse sistema de governança do clima foi montado para combater o uso desenfreado de combustíveis fósseis e a sua consequência, a emissão de CO2. O que tem acontecido nos últimos anos, a meu ver, é que porque a gente não conseguiu, por meio dessa rota de combate, resolver o problema, a gente busca atalhos. Então, o primeiro atalho é, agora não vou mais combater o CO2 como uma prioridade, eu vou focar no metano, porque é mais rápido. E agora surge uma segunda prioridade. Já que eu não consigo combater o metano proveniente das emissões de fósseis, quando uma petroleira extrai, por exemplo, óleo do chão, eu vou focar no metano da pecuária, que me parece mais visível e já tem uma espécie de convergência pública, uma ética da juventude que olha com certo desdém para a produção da pecuária no campo. E a partir daí, a gente reorienta o foco da discussão e da análise. O problema não é mais a maioria, que está na fonte de energia suja das petroleiras e do uso de fósseis. O problema agora é a minoria, é aquele que produz alimento responsável pela manutenção da vida de bilhões de pessoas nesse planeta. Eu acho um contrassenso. E me permite, Kelly, eu sei que é sempre importante nessa discussão a gente utilizar o máximo de rigor científico. Nós não queremos e não devemos apoiar qualquer medida que não tenha um amparo científico robusto. Agora, neste caso, eu acho que a ciência ela precisa ser levada mais a sério. Porque o que tem acontecido hoje na discussão é o seguinte: nós usamos como parâmetro de referência para calcular emissões de metano, que hoje provoca o aquecimento global no mundo, uma régua que é igual para o petróleo e para a pecuária. E, no fundo, são realidades muito diferentes. Veja o ponto. Quando uma petroleira tira um petróleo do chão e esse metano vaza, esse metano estava no fundo da Terra por milhões de anos e vai para a atmosfera, daí a 10 anos se converte em CO2 e lá ficará provocando aquecimento global. No caso da pecuária, quando o boi, na verdade, faz a digestão e emite metano, ele não está criando um CO2 novo na atmosfera, mas reciclando o CO2 que ali já estava, é absorvido pela fotossíntese da planta, digerido pelo boi, que elimina o metano, que daí a 10 anos voltará a ser a mesma molécula de CO2 que já estava na atmosfera antes. Mas quando nós olhamos para as emissões de metano hoje, o cálculo, ele não considera essa diferença e particularidade da pecuária. E acabamos tratando o arroto do boi como se fosse a causa da mudança climática. Que interessante as suas colocações. Para arrematar o que você disse, há uma tentativa de vilanizar a pecuária como uma das grandes responsáveis de gases, o que, na sua opinião, não está seguindo o rigor científico e até tem algumas falhas nessa metodologia. No entanto, o que a gente vê são governos ao redor do mundo usando esse argumento de que a pecuária é uma grande emissora de gases para, a partir desse case que estamos aqui analisando da Nova Zelândia, começar a taxar, a tributar agropecuaristas que estão produzindo alimentos. Me parece uma questão, para dizer o mínimo, distorcida, mas que há um grande risco de ser replicada em outros países à medida que a Nova Zelândia dá o pontapé inicial. É um risco ou não? Porque, na sua avaliação, essa tentativa será frustrada e outros países não seguirão a mesma ideia? Eu acho que é um risco, Kelly, porque as medidas vão gerando seu impacto, criando um paradigma e depois acabam sendo disseminadas ou copiadas por outros países com outras realidades. Eu acho que o ponto aqui não é necessariamente negar a ciência, não é isso, em momento algum, na verdade.
é exigir que nós nos baseemos na ciência da maior qualidade e rigor possível. E hoje, a ciência do metano, ela está em construção, ela está sendo aprimorada. E é nosso interesse contribuir para que essas métricas e referenciais sejam mais rigorosos e ajustados às particularidades do setor, para que o produto disso também seja justo. Veja que o que está acontecendo hoje no mundo não é apenas uma discussão sobre como nós vamos resolver um problema ambiental, é uma discussão sobre como nós vamos alocar os custos da transição verde. E aqui há, inevitavelmente, uma opção política que países e setores farão sobre quem deve arcar com o problema que reside sobre todos nós. E dizer hoje que esse custo deve ficar nas mãos de um setor que alimenta a população, me parece, no mínimo, um contrassenso e algo que deveria ser pensado com muito mais cautela, com muito mais atenção no planeta. Fico muito satisfeita de ter esse debate de alto nível aqui para a audiência da Jovem Pan, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem uma última pergunta, Daniel. O Brasil, nessa discussão, está posicionado de qual maneira? Você vê uma pressão nesse mesmo sentido de que agropecuaristas comecem, então, no futuro breve, ter que pagar taxa pela emissão de animais ou da atividade agropecuária, ou não? O Brasil está num outro lugar com uma discussão mais sadia? Essa pressão vem de fora e ela só está crescendo. O grande desafio para nós é nos posicionarmos com a melhor ciência e o melhor regime de governança para criar os padrões de referência para a nossa análise, para o cálculo das nossas emissões, para que isso também permita mostrar ao mundo aquilo que nós temos de bom, a nossa capacidade de sequestrar carbono, de implementar sistemas de produção que conciliam a saúde animal com o sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera por meio de boas práticas que já estão se espalhando pelo país. O que nós não podemos fazer é ficar parado esperando os referenciais que vêm de fora. A solução, e eu acho que a promessa do futuro está nas nossas mãos, que é de criar o nosso regime, os nossos parâmetros e métricas que vão nos permitir, organizar essa transição ajustada à nossa realidade, para que a gente mostre ao mundo, com os nossos referenciais, como nós participamos dessa discussão de forma produtiva, mas sempre com sustentabilidade. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui no Hora H do Agro. Parabéns pelas colocações muito assertivas e didáticas para que toda a nossa audiência, seja do agro ou não, compreenda a profundidade desse debate que envolve a agenda verde e a produção de alimentos no mundo. Volte sempre, Daniel. Muito obrigado. Obrigada a você. E a gente continua porque a Nova Zelândia, para você que está acompanhando esse debate, é o 6º maior exportador de carne bovina do mundo, correspondendo a cerca de 5% das exportações globais do produto. Já no mercado do leite, 70% das exportações do produto em pó, do leite em pó, saem da Nova Zelândia. A consultoria Agrifato avaliou a proposta do governo da Nova Zelândia como arriscada, principalmente para a segurança alimentar do próprio país, e disse que, no contexto do mercado internacional, o Brasil pode até ser beneficiado se a taxa agrícola entrar em vigor lá. Isso porque a medida tende a aumentar os custos do pecuarista da Nova Zelândia e desincentivar a atividade agropecuária, o que na prática poderia elevar os preços da carne bovina e do leite e reduzir a competitividade do país diante de outros concorrentes. A consultoria afirma que no médio e longo prazo essa taxação da Nova Zelândia poderia tornar o Brasil mais competitivo, com possibilidade de conseguir mais espaço no mercado internacional. E a gente vai trocar de tema agora? Vamos adiante, é hora de falar do mercado e da guerra. Uma reportagem exclusiva da agência de notícias Reuters revelou nesta semana que a Rússia expressou preocupações sobre a renovação do acordo realizado com a Ucrânia, que criou um corredor de exportação de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. Isso porque um embaixador russo nas Nações Unidas disse que existia a possibilidade de não renovação do tratado com a Ucrânia, a menos que as demandas da Rússia fossem atendidas. O fato acontece após ataques atingirem instalações de energia e a infraestrutura da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, em retaliação por uma explosão no último fim de semana em uma ponte que conecta a Crimeia à Rússia.
Representantes da ONU estarão neste domingo em Moscou para tratar do tema. Vale lembrar que o acordo firmado entre Rússia e Ucrânia para exportar grãos e fertilizantes tem duração de 120 dias e expira em 19 de novembro. Ao Hora H do Agro, um agricultor ucraniano revelou que caminhões carregados de trigo estão parados no porto de Odessa sem descarregar o produto devido ao alto risco de bombardeio na área. Já a empresa Steinweg, que trata de logística, revela que há rumores sobre uma eventual paralisação das operações no porto de Odessa a partir de novembro, devido à escalada do conflito, que pode colocar em risco a segurança das operações marítimas. Para avaliar os efeitos da guerra no mercado agrícola, vamos receber no Hora H do Agro Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma maneira. Guilherme, conte pra gente. Depois da assinatura do acordo para exportar grãos pelo Mar Negro, cerca de 136 embarcações deixaram os portos ucranianos até metade ali de setembro. A informação que a gente tem é que 50% da carga foi de milho e 25% de trigo. A pergunta é: quais efeitos isso gerou nos preços para o agricultor brasileiro à medida que entrou essa oferta lá do leste europeu? É claro que havia uma grande preocupação em relação ao fluxo comercial vindo da região ali do Mar Negro e diante de um ambiente que nós tínhamos uma preocupação muito grande em relação à disponibilidade de grãos de maneira geral, essa flexibilização do fluxo acabou influenciando negativamente as cotações internacionais e é claro que isso é sentido aqui no Brasil através das paridades de exportações, né? Principalmente quando nós olhamos no caso do milho, sob uma ótica de paridade de exportação, esses preços são transmitidos para as cotações locais. E no caso do trigo, né, por mais que nós exportamos trigo e também importamos trigo, somos importadores líquidos de trigo, essas paridades com as cotações internacionais também se fazem refletidas aqui nas cotações locais. Esse é o principal canal de transmissão desse cenário de flexibilização que nós tivemos até o momento do fluxo comercial da região do Mar Negro para os preços aqui no Brasil. Perfeito. Então, por favor, me corrija se eu tiver entendido errado. De uma certa maneira, você está dizendo que à medida que houve esse canal de escoamento via Mar Negro, houve um impacto na formação de preços do milho no mercado doméstico e chegou até a cair em algum momento. A minha pergunta é: se a gente não tiver a renovação dessa rota de grãos via Mar Negro, parte da produção da Ucrânia deixa de entrar no mercado global. Isso significaria alta de preços para milho e trigo? Essa é a lógica que a gente deve entender? Explica para a gente, por favor, Guilherme. Essa é a nossa interpretação, Kelly. Principalmente quando nós começamos a traçar os cenários para a safra 22-23, em que nós temos um ano de déficit no cenário global, na combinação entre oferta global, entre produção global e consumo, tanto de milho quanto de trigo. A necessidade, nós temos aqui esses produtos vindo da região do Mar Negro, vindo principalmente da Ucrânia, ela é super premente. E caso isso não ocorra, certamente nós podemos ter aqui uma força que contribua para auxiliar nas precificações internacionais. É importante comentar que nessa semana nós tivemos uma revisão para baixo do SDA da produção dos Estados Unidos, que acabou afetando também a perspectiva de produção global, tanto de milho quanto de trigo, e isso só acentua um pouco a nossa preocupação. Excelente, a gente vai entrar nesse tema do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já. Agora, só para a gente fechar essa questão da rota dos grãos, eu gostaria de entender a visão do Itaú BBA. Vocês entendem que há mais chance de renovação desse corredor pelo Mar Negro ou não? E se há ou não, a gente gostaria de saber se tem algum impacto para fertilizantes que vocês também estão monitorando. A questão está super aberta, né? Embora nós acreditássemos aqui que nós teríamos uma renovação com o recrudescimento da tensão bélica entre os dois países e as condições para que o corredor seja renovado, muito atrelado às flexibilizações que existem em relação às sanções, à própria comercialização de fertilizantes e grãos da Rússia, está super aberto aqui, não dá para ter certeza qual será a decisão final. E caso nós tenhamos aqui uma revogação do corredor, certamente isso pode afetar
como nós comentamos, tanto a disponibilidade de grãos no mercado internacional como a de fertilizantes, né? Em um momento em que nós estamos observando os preços dos fertilizantes acomodarem um pouco, nós tivemos aqui preços de nitrogenados, fosfatados e potássicos subindo de maneira bastante relevante no início da guerra, e agora o mercado se acomodando, e esse talvez seja um dos principais riscos atrelado ao problema de energia hoje na Europa para as cotações dos fertilizantes. Excelente. Guilherme, vou pedir para você esperar um minutinho. A gente vai trocar de tema para entrar justamente na questão do corte que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez na safra de grãos, e eu volto com você já, só vamos informar aqui a nossa audiência, tá bom? É porque nesta semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de oferta e demanda mundial. E ele cortou a projeção de produção de soja, de milho e de trigo norte-americanos. O trigo foi o destaque de queda deste relatório, com uma redução na produção de 3,6 milhões de toneladas e safra projetada agora em 44,9 milhões de toneladas. No caso da soja, houve uma redução de 1,7 milhão de toneladas e a safra foi indicada em 117,3 milhões de toneladas. No milho, o corte realizado foi de 1,2 milhão de toneladas, com safra projetada agora em 352,9 milhões de toneladas. A seca que atingiu as lavouras é apontada como motivo para essa queda na produção norte-americana. Guilherme, eu volto com você agora para a gente entender, né? Com esse corte na produção dos Estados Unidos, os estoques globais de soja, de milho e de trigo vão ser menores? Os menores em quanto tempo? Isso significa que o preço ao produtor aqui no Brasil vai subir? Essa é uma grande preocupação que nós temos aqui do ponto de vista de oferta global de grãos cereais de maneira geral, né? Eu acho que talvez uma das grandes surpresas aqui foi a revisão para baixo, mais que o mercado esperava, da produção de soja nos Estados Unidos, e isso deve levar os estoques de passagem, uma relação estoque-uso nos Estados Unidos para os menores patamares aqui em 10, 11 anos, e isso traz alguma preocupação justamente em um momento em que nós temos aqui a implementação da lavoura na América do Sul, que deve se desenvolver em meio a um ambiente de laninha, e, portanto, traz muitas preocupações também em relação ao qual vai ser os níveis de produtividade no final da safra, né? De tal sorte que, caso nós tenhamos alguma frustração aqui na safra de Brasil e Argentina, por exemplo, pode ser que nós tenhamos espaço para que os preços voltem a subir. Aqui eu acho que o ponto importante é que, embora nós tenhamos um cenário que exista espaço para que os preços subam, nós estamos num mundo diferente do que era o mundo ali antes da guerra, né? Era um mundo que nós não tínhamos uma preocupação tão grande em relação, por exemplo, ao que seria o crescimento da atividade econômica global, que embora, enfim, nós tenhamos um cenário de que as commodities agrícolas, principalmente soja, milho e trigo aqui, são menos elásticos à renda, menos sensíveis à renda, portanto, são menos afetados, mas nós provavelmente teremos níveis de recessões em patamares bastante agudos, e isso pode impactar um pouquinho a demanda. Por isso, o nosso cenário é que, embora haja espaço para que os preços voltem a subir, talvez eles não voltem naqueles patamares de $17 por bushel que nós chegamos a ver a soja sendo cotada no cenário internacional. Isso eu gostaria de entender, essa previsão de que mesmo com seca nos Estados Unidos, mesmo com esses problemas aqui mencionando de um risco de uma não renovação do corredor de grãos via Mar Negro, você não entende que há espaço suficiente para atingir os picos históricos que a gente viu em 2022 por causa de uma fraqueza de demanda? Isso que eu gostaria de entender, e se você puder comentar também a situação do rio Mississippi, né, na logística global afetando aqui o Brasil, o rio Mississippi que está bastante seco, né, Guilherme? Perfeito, Kelly. Não, aqui acho que esse é a principal variável que nós teremos que acompanhar, né? Nós vamos passar por um período de desaceleração da atividade econômica bastante abrupta, principalmente na China, a China crescendo abaixo de 3% ao ano. Fazia muito tempo que nós não víamos, que nós não testemunhávamos esse nível de crescimento da atividade econômica chinesa, e isso pode impactar, sim, a taxa de crescimento do consumo. Acho que essa daqui talvez seja uma das principais variáveis que pode reduzir um pouquinho o teto de aumento de preços caso nós tenhamos um problema de oferta em algum importante país produtor e exportador. Eu acho que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas quando nós olhamos as variáveis que podem impactar as cotações, essa é uma daquelas que
que esse ano nós vamos aprender bastante, né? É importante comentar também que os últimos 3 anos mostraram que tudo pode acontecer, então nosso radar tem que estar super ligado aqui, acompanhando as principais mudanças que podem acontecer no mercado de maneira geral. 2 pontos. Isso, pode falar, por favor. Indo especificamente para a questão do Mississippi, é claro que ele traz uma outra preocupação, porque isso acaba desacelerando o escoamento da safra norte-americana, essa safra que está sendo colhida. E se você reduz a oferta vindo dos Estados Unidos, você tende a ter os importadores redirecionando as buscas para outras origens, e nesse caso, por exemplo, o Brasil acaba se beneficiando, né? Então, portanto, a gente pode esperar prêmios nos portos aqui no Brasil ganhando força, enquanto nós temos esse cenário de oferta vindo dos Estados Unidos um pouco mais limitada, e isso, consequentemente, contribui para a precificação dos produtos nas praças locais. Muito bem. Para a gente fechar, Guilherme, você trouxe uma vastidão de informações e eu vou tentar aqui agrupá-las para a nossa audiência compreender na essência o que você está nos comunicando. Comunica que tem um problema de seca nos Estados Unidos, por isso o USDA cortou projeção de safra, que o rio Mississippi de fato está num dos níveis mais baixos e a logística acaba sendo um pouquinho prejudicada. Esses são fatores altistas para preço. Diz que a gente tem um laninha, que também é algo que precisamos monitorar, especialmente para a safra da América do Sul, mas disse que na contramão desses fatores que seriam considerados fatores altistas, há um risco de uma desaceleração da demanda chinesa em função de uma desaceleração da economia do gigante asiático. A gente vê agora, nesse fim de semana, também Xi Jinping assumindo mais uma era por lá, e eu gostaria de entender, há de fato uma fraqueza na demanda de soja já acontecendo por parte da China, a ponto de ser preocupante ou não? Queria suas considerações finais e alguma correção se eu fiz algum comentário com algum erro. Perfeito. Não, interpretação super correta e de fato o que nós estamos vendo aqui ao longo de 2022 é que as importações chinesas estão oscilando em patamares um pouco menores, e quando a gente olha para 2023, em que pese o fato que o USDA ele já aponta para uma recuperação dos níveis de importação, não dá para nós tirarmos do radar que existe esse risco de alguma desaceleração do crescimento. Nós não acreditamos em decrescimento, mas eventualmente a taxa de crescimento pode ser menor do que o mercado espera, caso a atividade econômica cresça de maneira menor do que a esperada pelo mercado, e isso pode vir a impactar justamente esse consumo. Acho que esse daqui talvez seja um dos principais pontos de atenção que nós temos que ter aqui ao longo dos próximos meses, do lado da demanda por produtos agrícolas aqui, vindo da China, que é um importante importador. Excelente. Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA, muito obrigada por estar aqui conosco na Jovem Pan News. Volte mais vezes, é muito bem-vindo. Imagina, Kelly, foi um grande prazer. Obrigado. Até a próxima. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos atualizou nesta semana a projeção para o Laninha. A NOAA indica que há 95% de chance de ocorrência do fenômeno entre outubro e dezembro, um aumento se comparado aos cerca de 90% apontados na estimativa do mês passado. Entre dezembro e fevereiro de 2020, essa probabilidade vai cair, né? E a gente vai ver uma transição, 2023, desculpa, vai ver uma transição para a neutralidade climática. Vamos agora detalhar os dados de curto prazo e entender os efeitos do Laninha de agora em diante na agropecuária brasileira. Para isso a gente recebe o Bruno Biazetto, ele que é head de meteorologia da Zeus Agrotech. A Zeus Agrotech é uma plataforma agroclimática que ajuda o produtor a tomar decisões, né? Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Kelly. Prazer é meu. A gente gostaria já de ir direto ao ponto com você, porque clima, Laninha, interessa demais a nossa audiência. E a primeira pergunta é: a elevação da chance do Laninha indica que o risco de estiagem aumentou no Brasil? Em quais áreas, na sua opinião? Detalhe pra gente, por favor, Bruno. Tá, vamos lá. Bom, acho que é importante a gente ressaltar que já vinha, né, numa condição, uma probabilidade alta, aumentou de 90 para 95, então a probabilidade já era alta de ocorrência de Laninha.
né? Então, quando a gente está falando de uma previsão probabilística, a gente vai chegando mais próximo do evento, ela vai naturalmente aumentando mesmo. Então, o que a gente pode dizer é que o Laninha já está aí, vamos dizer dessa forma, né? Num terceiro ano seguido, acho que é importante a gente frisar isso, embora os episódios não estão tão intensos, né? Mas um terceiro ano seguido de Laninha, então persistente. Isso só aconteceu 3 vezes na história, tá? Uma primeira vez na década de 70, depois 99, 2001 e agora nesse episódio que a gente está passando, né? Falando especificamente aqui, né, da América do Sul, num episódio clássico de Laninha, a gente espera uma situação um pouco mais de estiagem na porção sul, né, da América do Sul, e no centro-norte uma situação de chuvas mais acima da média. Isso é o que a gente normalmente espera numa situação clássica de Laninha. Excelente, Bruno. Então vamos aprofundar essa conversa. Você falou em situação clássica de Laninha. A gente está falando para um público que é do agro e que também não é do agro aqui na Jovem Pan News. Então a gente quer avançar com você na direção de entender. As características do Laninha atual são de um Laninha que vai vir aí na sua potência máxima ou ele vai ter fraca intensidade? Qual é o comportamento esperado pensando em onde vai chover mais e onde vai chover menos? Porque isso nos preocupa demais, saber sobre a estiagem, quebra de safra. Conta pra gente. Com certeza. Embora seja um Laninha de fraca a média intensidade, né, que é o que a gente está visualizando nas projeções, ele está se mostrando numa situação clássica de menos chuva no sul do país, né, e mais chuva na porção norte, né. Se a gente puder colocar aquele primeiro mapa, vamos colocar, que eu compartilhei com vocês, é um mapa de previsão do modelo europeu. Perfeito, está na tela, Bruno. Ótimo, chuva de novembro a janeiro, para quem está nos ouvindo no rádio, um mapa que mostra a atuação do Laninha. Descreva para a gente o que nós devemos observar nesse mapa, Bruno. Nesse mapa, Kelly, a gente está vendo a anomalia de chuva, tá? Então seria o quanto a gente está esperando a mais de chuva em relação à média ou a menos, né? Então, onde a gente enxerga essas cores marrom, vermelho, que estão ali sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, e todo o sul do país, né, especialmente onde está em vermelho, né, nas parte oeste de Paraná, Santa Catarina e norte e oeste, na verdade praticamente todo o Rio Grande do Sul, é onde a gente espera que a gente tenha menos chuva, tá, nesse trimestre, novembro, dezembro e janeiro. Em contrapartida, né, na porção mais centro-norte, que pega ali todo o Mato Grosso, Goiás, Minas, Mato Piba e principalmente, né, nessa faixa de um verde mais escuro, são as regiões onde a gente espera chuvas acima da média. Então, pela projeção do que a gente está vendo dos modelos, tá, agora de chuva para novembro, dezembro e janeiro, essa é a configuração que está se mostrando, né, menos chuva, né, no sul do país e mais chuva no centro e norte do país. Essa é uma imagem que a mim, como jornalista, preocupa. Eu imagino que os agropecuaristas que ficam nessa porção do sul do país e centro-sul, porque você falou em Mato Grosso do Sul, ficam ainda mais preocupados. Para nossa audiência lembrar, a gente teve quebras de safra também durante a vigência do Laninha, em que a safra de soja, por exemplo, foi perdida em milhões de toneladas, assim como também tivemos perda no milho por conta de ausência de chuva. Vou pedir para a produção manter o mapa na tela para o Bruno explicar em detalhes para a gente qual é a gravidade do que você está vendo para o período novembro, dezembro e janeiro nesse mapa daí. É uma situação grave? É uma situação moderada? Explica para a gente, porque ao ver esse vermelho dá um certo medinho, né? Com certeza. O que a gente está vendo nesse vermelho, tá? Se a gente olhar ali pela escala do mapa, né, a gente está vendo valores. Esse mapa ele é um mapa gerado por um centro internacional, então ele está em polegadas, né? Para a gente fazer uma relação em milímetros, que é a unidade que a gente está mais acostumado, a gente está falando nessa porção aí mais vermelha, valores ali de 120 até 150 milímetros abaixo do que é esperado, né, nesse trimestre nessas regiões. Então, a gente não fala de uma ausência total de chuva, né, mas que os episódios eles podem acontecer mais espaçados e há sim um risco, né, para veranico nessas regiões. Então, vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né?
A gente vê que o plantio já está acontecendo, né, no estado, embora a gente espera agora para os próximos meses essa situação mais seca. A gente teve episódios de chuva nos últimos meses, né, mesmo estando ainda nesses 3 anos seguidos de laninha. Então, por isso, essa é uma característica de um laninha um pouco mais fraco, né? Você tem essa expectativa de menos chuva no sul, mais chuva na parte norte, mas ocorreram alguns episódios até bem significativos, né, no sul do país, principalmente no Paraná e norte de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Isso tem viabilizado o plantio. Porém, com essa expectativa de chuvas abaixo da média, podem acontecer, então, problemas, né, para o desenvolvimento das culturas agora nos próximos meses. Muito bem, Bruno. Vou pedir para a produção tirar o mapa, só para a gente não confundir a nossa audiência, porque agora eu vou tratar de um outro tema com você e na sequência a gente coloca mais um mapa para enxergar o fevereiro, o março, aquela época do ano. Queria focar também na Argentina, porque ela está enfrentando problemas na safra de milho, Bruno. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por exemplo, indicou nesta semana que o plantio do milho atingiu cerca de 16% da área, só que antes estava em 23%. O atraso acontece devido às poucas chuvas na região, ou seja, ante 23 no ano passado, nessa mesma época. Isso significa que o Rio Grande do Sul tende a ter um comportamento climático semelhante ao da Argentina? A gente quer saber aqui qual é o risco que a gente está correndo na safra verão. Sim, normalmente eles têm uma característica climática parecida, né? O sul do país e essa região produtora da Argentina. Mas, em contrapartida, né, esse ano em particular, a Argentina está tendo bastante problema, mas o plantio agora no Rio Grande do Sul está acontecendo, né? O que a gente, como a gente viu no mapa agora há pouco, né, o que está se mostrando é uma situação mais complicada para os próximos meses. Para os próximos meses, vamos para os próximos meses então. Bruno e a Zeus trouxeram para a gente mais um mapa. Eu vou pedir para a produção da Jovem Pan News colocar na tela. O pessoal que nos ouve pelo rádio está acompanhando aqui um mapa de chuvas de fevereiro a abril, em que a gente vai entender os efeitos do fenômeno Laninha para as áreas produtoras de alimentos no Brasil. O que a gente pode esperar de fevereiro a abril, Bruno? Aqui, Kelly, uma coisa importante também, antes da gente falar do mapa especificamente, é que a mesma agência, né, que lançou agora essa semana essa projeção para um Laninha, uma possibilidade alta do Laninha, ela também está indicando uma situação mais chegando na neutralidade, né, a partir de fevereiro, março e abril, né? O que seria então essa neutralidade, né? Seria uma situação saindo do Laninha, né, e ficando assim, bom, é complicado dizer que a gente vai ficar perto da média, né? A gente fala neutralidade, está tudo na média. Quando a gente não tem um fator de larga escala muito intenso atuando, como um El Niño ou Laninha, onde a gente tem essas características mais marcantes, a gente fica um pouco mais sujeito a situações dos fenômenos atmosféricos locais, né? Então, a gente já estaria saindo de uma situação de Laninha, tá? Quando a gente está falando agora nesse trimestre, né, de fevereiro, março e abril, onde a gente começa a ver uma certa regularização da chuva, principalmente aí nessa área em verde do mapa, né, que vai desde o Paraná, pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas. Então, quando a gente fala por exemplo, de milho segunda safra, né, que é forte, nessa época, essa região, a princípio, né, a gente não espera problemas para essa segunda safra. Muito bem, Bruno. A gente vai torcer para que essas condições climáticas ajudem a produção brasileira e a gente fica muito agradecido por ter você aqui detalhando o que podemos esperar, né, de novembro, de dezembro e ali janeiro, fevereiro. Isso já vai trazer uma certa previsibilidade para as tomadas de decisões também da audiência da Jovem Pan. Quero agradecer a você, Bruno Biazeto, Head de Meteorologia da Zeus Agrotech. Volte sempre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Kellen. Sempre que o convite for feito, a gente estará presente. Muito obrigada, é uma satisfação tê-los conosco.
E a gente vai adiante agora, trocamos de tema, porque o nosso tema agora é gripe aviária. Na segunda-feira, as ações de frigoríficos brasileiros chegaram a registrar altas de até 4% durante o pregão, repercutindo a confirmação feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de presença de gripe aviária em uma granja comercial no estado de Arkansas. O local segue em quarentena e as aves da propriedade serão abatidas para evitar a propagação da doença. Outra região que também tem sofrido os impactos da doença é a Europa. Na última semana, por exemplo, o governo da Holanda orientou que os avicultores confinassem os animais para conter a propagação. O Itaú BBA revela que só neste ano quase 50 milhões de aves foram abatidas na Europa. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. A disseminação coloca o mundo em atenção devido à alta taxa de mortalidade e possíveis restrições comerciais. O Brasil é o único grande participante do mercado de aves que nunca registrou casos de gripe aviária. Agora, esse tema importa demais para a gente, para entendermos as dinâmicas do mercado exportador, as oportunidades para os agropecuaristas brasileiros, também para a gente consumidor. Vamos entender em detalhes tudo isso com o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que está em Paris, na França, participando da CIAL, uma das maiores feiras alimentícias do mundo, e prontamente nos atendeu. Uma satisfação tê-lo conosco, Santin, seja bem-vindo. Olá, Kellen, olá a todos os parceiros da Jovem Pan, prazer falar com você daqui de Paris, com um pouquinho de ruído porque estamos na montagem da feira que começa amanhã, mas nada melhor do que estar aqui no centro dos acontecimentos, que eu vi a sua introdução sobre influenza aviária e estou à sua disposição. Muito obrigada, Ricardo. A gente agradece todo o esforço para nos atender. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é sobre as exportações brasileiras de frango, né? No ano, elas já estão quase 6% maiores que no mesmo período do ano passado. Esse aumento está atrelado aos surtos de gripe aviária ao redor do mundo? Tem parte disso, Kellen. São vários fatores, entre eles o conflito Rússia e Ucrânia, que acabam diminuindo as produções locais, mas a influenza aviária é um dos fatores principais e determinantes desse aumento. E por quê? Porque aqui na Europa, como você bem falou, são vários os episódios que estão acontecendo e nós estamos agora no começo, o inverno vai começar aqui no hemisfério norte. Nunca tinha havido um vírus tão forte como esse H5N1 ficando digamos assim, afetando as aves durante o verão. Isso aconteceu na França, aconteceu aqui em vários países da Europa. E agora, ainda por cima, tem no outro grande exportador mundial, que é os Estados Unidos, como você relatou, o último caso no Arkansas, mas em vários estados dos Estados Unidos também. Por isso a influenza aviária teve influência no aumento de procura do Brasil, é por isso que o Brasil tem vendido mais de 400 mil toneladas de frango por mês, em média, de janeiro a setembro. Muito bem, Santin, você sabe que a nossa audiência na Jovem Pan ela é muito grande e espalhada pelo Brasil, não só o Brasil do agro. Então eu gostaria só de, antes de avançar com você, deixar muito claro, a gripe aviária não atinge o rebanho do Brasil e a gripe aviária não significa nenhum risco para o consumo de proteína de aves aos consumidores que nos ouvem aqui no Brasil, correto? Correto, obrigado pela lembrança, que a gripe aviária é uma doença das aves somente. Ela não afeta os humanos, ela não faz mal para as pessoas, ela só faz com que a ave possa morrer. Isso é que é o grande problema dela. Mas os humanos são afetados, digamos assim, porque vai faltar comida quando começa a bater muitas aves. Esse é o medo que as pessoas têm por conta da gripe. Mas a gripe não afeta as pessoas humanas, ela não tem problema. E no caso do Brasil, nós nunca tivemos nenhum caso no nosso plantel. Para o nosso consumidor do Brasil, fique bem seguro que a carne brasileira é segura e é vendida para mais de 150 países no mundo, inclusive sendo procurada agora mais ainda, porque os países estão com medo que falte a carne nos seus locais de produção. Imagino. Agora, a Organização Mundial de Saúde, Santin, está afirmando que a propagação da gripe aviária pode aumentar a partir de outubro, atingindo o pico em fevereiro. Isso, na sua opinião, significa que há um cenário ainda mais favorável para as exportações brasileiras nos próximos meses? Que tipo de impacto isso traz
para 2 pontos, para quem produz aves aqui no Brasil e para o consumidor que também nos ouve. Será que ele vai ter que pagar mais caro pela carne de frango? Bem, vamos revisar que o frango ficou caro por conta do milho e do farelo de soja. Se tiver que pagar mais caro, vai ser talvez por laninha ou por outros efeitos, e não pela exportação. A exportação, pelo contrário, nós exportamos hoje 32% do que a gente produz no Brasil, vai para fora, 68% fica para o brasileiro. A grande consequência, você fala bem, a gente não gosta de celebrar a desgraça alheia, mas é sim uma oportunidade para o Brasil. Tanto é verdade que está aumentando as exportações. Nós vimos no primeiro trimestre do ano numa média de 380 mil toneladas e agora estamos com médias acima de 400 mil toneladas por mês e que com certeza, como você bem colocou, esse efeito vai ser muito mais forte em 2023. Porque a gripe aviária, ela não influencia só a carne que vai para a mesa, ela ataca também plantéis de matrizes, que são as mães dos frangos que viram comida. E isso também acaba retardando o processo de produção aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente tem isso sim, mas eu não vejo que o aumento que possa ter das exportações, como está tendo agora, nós estamos mantendo a mesma oferta no mercado interno e não vai ter reflexo para o nosso consumidor. O único efeito que poderá ter, sim, para o nosso consumidor é que se o milho e o farelo de soja voltarem a ter picos de preço, e a gente viu que a safra foi muito boa, ela é hoje abundante, tem boa safra no Paraguai também, a gente deve estar num processo de estabilização. Claro, estabilização em níveis mais altos, mas não vemos hoje a exportação aumentando a ponto de retirar produto do mercado interno. A nossa indústria está já se preparando para esse eventual aumento, tem capacidade de aumentar a sua produção para atender o aumento de demanda que deverá vir em 2023. Muito bem, Santinho, você esclareceu muitíssimo bem, porque essa é uma correlação que muitas vezes é feita aqui no Brasil. Se o mercado mundial demanda mais o Brasil, o consumidor brasileiro paga mais pelo produto, o que não é verdade. Você deixou bastante esclarecido como é que essa dinâmica do mercado acontece. Para aprofundar um pouco mais, à medida que o mundo pede mais participação do Brasil, quando olha para a Europa enfrentando problemas de gripe aviária, Estados Unidos também, o Brasil já tem sinais de que vai aumentar a produção. Que tipo de sinais você nos dá? Porque a audiência do agro quer saber como é que vai ficar a previsão de rentabilidade dela diante desse cenário. Bem, você coloca e só reforçar isso mesmo que você colocou. O dinheiro da exportação, no caso das aves, esse ano vai dar próximo de 12 bilhões de dólares. Ele ajuda a equilibrar, digamos assim, o balanço econômico das empresas e aí consegue manter o frango do Brasil mais estável. Tanto é verdade que quando a gente vende fora, Kellen, nós precisamos vender a um preço mais alto do que se vende no Brasil. E esse dinheiro ajuda. Não é que, por isso é muito importante essa oportunidade, eu te agradeço. Agora, as empresas já estão se preparando. É natural agora para o fim do ano. A gente sabe também que o Brasil cresceu esse ano de uma maneira bastante positiva, vai seguir crescendo em 2023 e o aumento de demanda faz com que as empresas façam aquilo que se tem um alojamento. Mas não é um grande aumento de alojamento, não. Hoje você vê bastante equilíbrio no mercado. Agora, há outras elasticidades, como você deixar um dia a mais o frango no campo, ele já tem um pouco mais de peso. As empresas têm essa capacidade de ir aumentando de acordo com a demanda. E é assim que a gente está preparado. Hoje o Brasil tem sim material genético suficiente para atender a nossa produção e esse eventual aumento de importação por parte dos nossos compradores. Excelente. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a gente agradece demais pelos esforços para estar aqui com a nossa audiência, direto de Paris, na França, onde vai voltar cheio de novidade para o nosso público aqui no Brasil. Volte para nos contar. Obrigado, Kenny. Um grande abraço, que Deus proteja todas as famílias e um bom final de semana aí para todos no Brasil, ou onde estiver. Obrigada a você. Até a próxima, Santin. Eu tenho um recado para você neste momento. Hoje eu quero trazer uma dica que é fera para você que produz cana-de-açúcar. Combater a ferrugem é um grande desafio no canavial, não é mesmo? Mas saiba que existe uma tecnologia que é fera para ajudar. O fungicida Fusão da Yara tem resultados comprovados no controle da ferrugem e na produtividade da cana-de-açúcar. A ação de Fusão oferece um território protegido, pois tem alta velocidade de absorção e eficácia na performance no combate às doenças.
doenças. E isso contribui para que o canavial atinja o máximo de seu potencial. Fusão é fera na produtividade. Com ele, a ferrugem e outras doenças não vão se meter na sua lavoura. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na sua tela e conheça o que mais o Fusão pode fazer pelo seu canavial. Na hora H da proteção da cana, é Irrara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Agricultura é a nossa vida.